Chegou uma mensagem para vocês aí. Bom, vamos continuar. Então, eu tenho uma frase para vocês que eu separei assim: apenas 3 coisas acontecem naturalmente nas organizações. Eu não estou falando nem organizações familiares. Atrito, confusão e desempenho abaixo do esperado. Sabe quem foi que disse essa frase? Alguém pode me dizer aí? Só tem 3 coisas que acontecem naturalmente nas organizações: atrito, confusão e desempenho abaixo do esperado. Peter Drucker, falando de gestão de empresas. Gente, se já é difícil fazer gestão de uma empresa que não seja familiar, imagine a gestão de uma empresa familiar. E aí eu quero mostrar para vocês, eu não sei se vocês conhecem o modelo dos 3 círculos de John Davis. Ele coloca 3 ciclos, eu depois posso até mostrar para vocês, mas a questão dos 3 ciclos ele divide da seguinte forma: você tem família, você tem gestão e você tem propriedade. Na nossa conversa de hoje, eu vou tirar um pouco propriedade, a gente não vai conversar sobre ela, nós vamos conversar sobre família e gestão. Esses 2 círculos têm uma interseção muito forte e a gente tem que entender quais são as características desses 2 círculos. Quando a gente fala de família, a gente está falando de emoção. A gente está falando de sentar no domingo e começar um almoço bem, e se alguém dá uma alfinetada do outro, pode terminar o almoço ali mesmo, né? Quando a gente fala de empresa, a gente está falando de razão. Nós estamos falando de uma empresa que tem que disputar mercado com a concorrência, que tem que estar atuando, que tem que estar forte, que tem que ser os colaboradores, compromisso com o meio ambiente, compromisso com toda a sociedade que está no entorno. Você tem que buscar isso desses 2 círculos que eu estou falando, principalmente o círculo da gestão, o círculo da empresa, tá? E aí, nessa interseção, o que a gente precisa fazer? A gente precisa exatamente separar um pouco mais essa emoção da razão, porque a emoção interfere e muito nesse processo. Imagine se você, com seus irmãos, com suas irmãs, com seus primos, trabalham na mesma empresa. Você acaba assumindo problemas que eles têm em casa. E olha que a gente está falando de 3 graus de parentesco. A gente está falando de irmãos, de pai para filho, nós estamos falando de irmãos e nós estamos falando também de primos, né? E quando a gente fala disso, a gente diz o seguinte: os irmãos, a gente encontra irmãos com muito conflito, não encontra? Os irmãos, existe uma possibilidade de conflito, mas são sangue do mesmo sangue e foram relativamente criados juntos. A maioria das vezes eles são criados juntos, pelo menos até a idade de cada um, se não tiver uma diferença muito grande. Por isso que nada é verdade absoluta aqui no que eu digo, mas se não tiver uma diferença muito grande de idade e tal, geralmente eles são criados juntos, são criados naquela mesma cultura familiar. O pai, quando faz uma coisa para um, faz uma coisa para o outro, e aí tem toda uma justificativa, né? E aí eles são criados juntos e eles levam adiante essa cultura. Mas começam a entrar os agregados na família, que o nome é feio, mas é isso mesmo, agregados familiares, e esses agregados vêm de culturas familiares diferentes e começam a interferir no processo daquela família. Ou eles se ajustam, né? Ou eles começam a se ajustar naquele processo, ou começam a interferir. Gente, esse negócio é muito importante. A gente tem que separar o papel de cada um dentro das empresas familiares, tá? Isso aí tem que ter uma clareza muito grande em mente para você buscar isso e colocar isso em prática. Mas a gente sabe que a história pode ser diferente no final. Que história? A história da sucessão. Se hoje 3 em cada 10 empresas conseguem fazer a sucessão, a gente sabe que existe um caminho. Já pensou se fosse 100%? A gente teria um problema ou seja, que a gente não teria como resolver. Mas existe resolução. E como é que existe resolução? Bom, é aí que a gente começa a entender o que é sucessão. Por quê? Qual a característica da empresa familiar? Vocês sabem qual é a característica da empresa familiar? Eu podia pedir aqui para o Jairo, ou deixa eu ver quem mais aqui. Aqui, Hugo. Hugo,
Me diga uma característica de empresa familiar. Eu só queria te perguntar assim para entender o que que você pensa aí de empresa, por que o nome é empresa familiar? Me diga aí. Primeiro que o pai e a mãe que fundaram a empresa, né? E não foi... E assim, a gente é uma família, né? Então, mãe, pai e irmãos considero só por isso, não só porque os pais que fundaram a empresa. Mas se pudesse comentar um pouquinho do probleminha que eu tenho, né? É que a empresa é a cara dos pais, que é as pessoas que fundaram a empresa. E com os filhos querendo que a cara da empresa seja a cara deles. E esse é o problema que a gente vive diariamente, tentando equilibrar a visão das pessoas que fundaram com a nova visão que a empresa, a gente sabe que ela tem que sofrer uma mudança, né? Qualquer negócio tem que ter uma evolução, não pode ser o mesmo negócio, senão a gente sabe que pela estatística aí até as grandes empresas, se elas não inovarem, elas acabam saindo do mercado. Beleza. Muito obrigado pelo seu depoimento. E o que você falou tem muita razão. E a gente vai chegar nesse ponto, tá? Eu me comprometo com você que hoje eu vou te dar umas dicas muito legais com relação a isso. Tá certo? Coisas que eu vivi na pele, tá? Eu me comprometo. Aqui vocês vão sair hoje conhecendo as 5 habilidades e eu garanto para vocês, com algumas mudanças, eu me comprometo que você vai conseguir mudar um pouco esse pensamento e tentar ajustar essa diferença de interesse, que parece ser diferente, mas na verdade todo mundo está remando para o mesmo lado. A gente tem que entender o seguinte: os motivos que levaram as empresas a crescer e ser uma fonte de riqueza não são os mesmos motivos que farão essa empresa passar para as próximas gerações. E é exatamente isso. Empresa familiar, ela não é só tratada como empresa que veio do pai, da mãe, pode ser empresa dos primos, pode ser empresa, tá? Inclusive, assim, 2 amigos ficam sócios. Eles são, é uma empresa familiar? Sim, são 2 famílias ali, né? São 2 famílias sendo sócias. Então, tem que saber, eu faço consultoria, eu tenho várias consultorias, inclusive, que são 2 sócios. E, olha, o índice diz que 2 sócios dão mais certo, 2 sócios, 2 famílias, mas os 2 sócios levando adiante dão mais certo do que famílias do mesmo sangue, a família do mesmo sangue, sabe? Porque um respeita mais o outro, esse processo emotivo é diferente, tá? E a gente sabe que isso acontece. Mas voltando ao assunto aqui, a questão de ser empresa familiar, ela tem uma característica muito importante. Primeiro, ser de famílias, elas deterem o patrimônio, elas deterem esse patrimônio está, a maioria está na mão delas, ou seja, ela tem posse do patrimônio, ok? E a outra coisa é que ela tem uma característica de longevidade, ou seja, as empresas familiares estão pensando em passar o negócio para a próxima geração, mesmo que você ache que não. Mesmo que você ache que não, é uma característica ser empresa familiar que eles pensam na longevidade da empresa. Apesar dos fundadores se acharem super-homens, né? Por quê? Porque os motivos que levaram ele a chegar até ali, as ferramentas que o fizeram a chegar e construir o que vocês, o que nós, eu falo como sucessor agora, o que nós usufruímos disso, só ele sabe. Ninguém sabe o sofrimento que ele teve que fazer. Ele pode até te contar, mas ele vai te contar de maneira branda, vai te contar até para tentar fazer com que você se inspire nele, que dê mais sangue e tal. Eu fiz isso, eu passei, eu sofri, eu dormi em tal lugar. A gente ouve histórias de tudo quanto é jeito, de gente ser pioneira, eu saí de tal lugar e cheguei. Isso é importante. Isso é muito importante, a gente ter conhecimento. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer a história. Conhecer a história da geração passada. Conhecer a história da fundação da empresa. O sucessor herda patrimônio, ele não vai herdar comportamento.
pois os pais empreendem e os filhos não vão gostar de correr os mesmos riscos que eles correram. Isso é de suma importância que vocês tenham em mente, tá? E digo mais, botem isso na mente de vocês, que nós temos que mostrar aos fundadores, e esse é o ponto principal desta aula, se vocês tiverem que gravar esse webinar aqui, alguma coisa, é o seguinte: novos tempos pedem novas habilidades. Chegou a hora de você fazer uma coisa acontecer dentro da sua empresa familiar. Porque as ferramentas que trouxeram os fundadores até aqui não serão as mesmas ferramentas que o levarão adiante. E aí que está o processo. Lembre-se, Walter Longo diz uma frase que eu adoro: as empresas não quebram, aliás, as empresas as empresas, elas têm espera aí que eu vou pegar aqui a frase, deixa eu ver se... As empresas não quebram porque elas fazem as coisas erradas. As empresas quebram porque elas fazem as coisas certas por muito tempo. É exatamente essa frase, tá? Ou seja, ele construiu aquilo ali, ele lutou para chegar até ali. Olha o sacrifício que ele fez para colocar a família dentro desse processo, né? Para criar os filhos, dar a oportunidade dos filhos. E muitas vezes eu conheço os grandes especialistas de empresas familiares, os grandes gurus, eles dizem o seguinte: o status, o merecimento, muitas vezes, que você acha que tem, é o grande causador da derrota da empresa familiar, tá? Pense, olhe, como funciona a mentalidade do fundador. Então, lembre-se disso. Se vocês têm que anotar alguma coisa, novos tempos pedem novas habilidades, tá? E é nessa frase, que eu criei uma metodologia toda para a gente trabalhar o processo sucessório, das empresas familiares. Foi aí que eu construí essa metodologia da mentoria que eu estou passando para vocês, certo? Primeiro, empatia. Empatia, lá na frente eu ainda vou falar essas características, mas empatia, qual é a mentalidade do fundador? Foram estudar os fundadores, as pessoas que são fundadores de empresas familiares, fizeram uma ampla pesquisa mundial e a primeira característica que está na mente de um fundador é que ele é insurgente. Sabe o que é ser insurgente? Ele se rebela com algo. Ele simplesmente diz: eu não vou ficar no meu status quo. Eu vou mudar isso. Eu não vou ficar assim para a vida toda. Eu vou ser ousado. Minha missão vai ser ousada, tá? Então, ele sai do status quo, ele parte para a batalha. O horizonte desse fundador é um horizonte completamente diverso do horizonte que as pessoas normais têm. Por quê? Porque quando a gente olha realmente para a linha do horizonte, a gente acha que o mundo acabou. O fundador, ele diz assim: cara, lá atrás tem outra coisa, eu vou conquistar aquilo ali. Eu vou partir para frente. Eu vou adiante. E ele monta aquele barquinho, monta um anal e ele vai encontrar um continente do outro lado. Então, esse cara é que tem coragem de passar semanas dentro de... Pense aí, todos os grandes conquistadores, Cristóvão Colombo, os filmes são muito interessantes. O cara olhava e falava: não, o mar não termina ali. Ali, todo mundo achava que tinha um abismo ali, que ia cair. Ele falava: não, eu vou lá e vou mostrar que eu vou conseguir ultrapassar ele lá. E conseguiu fazer novas conquistas. Por quê? Porque ele tinha sagacidade. Ele buscava, tá? Ele tinha ousadia. Então, a mente do fundador age com ousadia. Outra coisa, todo fundador tem obsessão pela linha de frente, tá? Obsessão pela linha de frente da empresa. Por quê? Por isso que eles não querem sair, por isso que eles não querem abandonar a empresa, porque eles têm medo. Sabe o que ele faz? Ele sabe mudar e resolver. Ele sabe mudar rápido e resolver para resolver o problema do cliente. Ele é advogado do cliente. Ele
ele faz uma experimentação incessante para que o cliente tenha êxito naquilo. Olhe, quantas vezes você está na frente de uma loja, na frente do seu negócio, e aí eu vou falar da minha vida. A gente tinha uma franquia, e se alguém chegasse para você e falasse assim, cara, eu fui mal atendido, parecia que ele estava te espetando alguma coisa no seu coração, que você fazia um trabalho, tentava fazer o melhor trabalho possível, e alguém estava quebrando aquilo. E automaticamente você ia tomar atitude com relação àquilo, para dizer, não, espera aí que eu vou consertar, era capaz de ligar para a pessoa que tinha atendido, e às vezes o cara vai lá, não sabe nem por que, demite aquela pessoa que atendeu o amigo de maneira, sei lá, pode ser que a pessoa tenha tido algum problema, ou nunca sabe a situação, não ouve, né? A gente primeiro tem que ouvir, tem que ter essa consciência de ouvir o que foi que aconteceu, que as pessoas também aumentam, né? Principalmente porque sabe que você é dono ou filho do dono. Vai dizer assim, e tal, essas reclamações dói muito. E a cabeça do dono, gente, a mente do fundador ele tem um foco muito grande na questão financeira, um viés muito grande para a ação. O fundador, ele não fica esperando, né? E a gente sabe que o fundador de famílias, de empresas familiares brasileiras, ele ainda tem, e como todos os outros do mundo, tem aversão à burocracia. Ele acha que aquilo é detalhe, ele quer passar por cima de tudo. E é aí um dos grandes problemas, que muitas vezes, no crescimento da empresa, você precisa ter alguém que goste da burocracia, precisa ter alguém que resolva esse tipo de problema dentro da empresa, da gestão, e aí você tem uma grande oportunidade dentro das empresas. Então, só para te dizer como é que funciona a mente do fundador. Agora, quais são as dificuldades do fundador? Né? É porque ele gosta de tomar decisão unilateral. Ele acorda de manhã e fala, cara, aquilo está tudo errado, amanhã eu vou mudar a empresa toda. Amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ele não quer saber, ele não pergunta a ninguém, e ele vai lá e muda e acha, na maioria das vezes, vai dar certo, porque ele conhece o negócio. Ele já sofreu, ele sabe a nuance. Não vamos ter em mente que as coisas não acontecem. Acontece sim. O fundador está ali porque ele conhece aquilo que ele está fazendo. Por isso que ele fala assim, ele manda você estudar na melhor universidade do mundo, e quando você volta para assumir a empresa, ele fala, cara, não muda nada não, porque eu tenho 50 anos fazendo a mesma coisa, você acha que você foi ali em Harvard e você tem condições de mudar meu negócio aqui, que eu conheço mais do que você. Um professor que nunca veio aqui, nunca entrou na minha linha de produção. Então, é assim que ele pensa, tá? A dificuldade enorme de se afastar do negócio. Gente, eu conheço fundador que não tira férias. Ele não viaja com a família. O que acontece? Ele perde os laços com a própria família. E aí você tem os irmãos com laço, mas que não tem um laço com o fundador. E aí, como é que você consegue trabalhar isso numa empresa familiar? Complicado. O choque de gerações é muito grande, é o que vocês estão vivendo, quem tem uma geração diferente. Esse choque de gerações, ele é muito grande, né? Então, ele pensa dessa forma, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Perfil centralizador, isso é normal, como eu disse que ele toma decisão unilateral, então ele é centralizador, tudo tem que passar por ele, né? E tem um detalhe muito grande, Highlander, ele se considera imortal, ele vai conseguir passar todas as gerações, e isso ele tem em mente. E uma das principais preocupações que foi feito nessa pesquisa é o temor de perder tudo. Não, se eu passar para o meu filho, eu vou perder tudo que eu construí, né? Então, a gente precisa dar essa segurança, né? Agora, tem um detalhe muito interessante que eu queria falar para vocês. Quais são as dificuldades? Vamos entrar agora nas dificuldades do sucessor, né? O sucessor, ele vai e ele começa a fazer uma disputa de poder com o fundador, né? E aí ele fala, não, você me mandou estudar da melhor escola do mundo para eu vir aqui tomar conta do negócio, e agora você não está me dando a oportunidade. E esse excesso de confiança também, ao invés de ajudar, atrapalha. Aí você acaba ficando desmotivado dentro da empresa, onde
você deveria, pelo contrário, ficar motivado porque é uma empresa da sua família. Gente, o que eu estou falando para vocês? Eu estou dando o lado escuro, como é? O lado negro da força, tá? Se você tem uma programação sucessória dentro da sua empresa, e aí eu digo mais, que hora começa a sucessão? Qual é a hora de começar a sucessão? A hora de começar a sucessão é quando você tem filhos. Quando seu filho nasce, você já pensa, olha, se eu quero que meu filho assuma a minha empresa, automaticamente eu preciso disso. Você tem que perceber que determinadas coisas acontecem porque a gente deixa acontecer. Nós deixamos acontecer isso e muitas vezes nós temos que tomar alguns cuidados. Primeiro, a gente nunca deve disputar o espaço com o fundador. O sucessor nunca deve disputar o espaço com o fundador. Tem um ditado que diz que um carvalho, né, não vive na sombra do outro. Então, o que a gente precisa fazer? Tem que dar o espaço para cada um ter o seu espaço. E é exatamente esse espaço de cada um que é o processo sucessório. Você tem que conquistar esse espaço. E tem outros fatores muito grandes. Mas a sucessão familiar, ela pode realmente ser exitosa. E para ser exitosa, nós precisamos entender, e eu vou dar agora essa possibilidade de êxito nas empresas familiares, que é uma coisa importante, mas você vai ter que entender que habilidades você vai ter para ter essa... Deixa eu só desativar o som aqui. Parece que tem um som aqui que está chegando. Alguém que está com um som. Pronto. É só isso aqui. Beleza. Desculpa aí, é porque de vez em quando chega aqui, aí tem um eco e vocês não escutam, mas a gente escuta do lado de cá. Tá certo? Dá para ter uma sucessão exitosa? Dá sim. Dá para mudar a história? Dá. A gente talvez não escreva o início da história, mas a gente pode escrever o restante da história, tá? E aí eu quero contar algumas histórias para vocês. Eu acho muito interessante isso. Eu fui fazer um trabalho numa família, né? E eu cheguei nessa família, a gente estava conversando e tal, o filho assumindo o processo, a gente já tinha implantado a governança, a gente já estava tendo reuniões de conselho e tinha contratado, inclusive, agentes externos para trabalhar na empresa, e esses agentes estavam fazendo o trabalho e o filho achou que aquilo era colocar gente, ou seja, o pai estava tentando fazer o processo sucessório, estava tentando incorporar, dando maturidade para ele, e no meio de uma reunião com várias pessoas de fora da empresa, uma reunião de conselho da empresa, resolvendo, os dois começaram a ter uma discussão e o filho falou, você não está satisfeito não? Toma aqui, eu estou saindo da empresa, peitando o pai nesse processo. O que o pai fez? Beleza, pode ir para casa, tudo bem, a gente resolve isso. Está resolvido, eu aceito seu desligamento. Não funciona assim, né? Não funciona. O que acontece? Foi para casa, pensou direito, viu a besteira que tinha feito, né? E aí, depois, teve que ceder agora com mais maturidade, tá? Então, os problemas das empresas familiares são velhos conhecidos nossos. É porque quando vocês estão dentro do problema, vocês vivem a síndrome da bolha. Parece que aquele problema não tem solução. Mas existe solução para todos os problemas. Todos os problemas têm solução nas empresas familiares. Nem que o problema, para se resolver, seja vender a empresa. Ou outras possibilidades. Todos os problemas têm solução. Todos os problemas têm solução. E não vai deixar de ser empresa familiar. Então, pessoal, quais são as habilidades que a gente tem que se desenvolver para fazer a questão da empresa familiar, tá? E aí eu vou pedir um minuto para vocês, que eu vou mudar a tela aqui. Deixa eu mudar a câmera aqui, que eu vou mudar o áudio. Beleza, vou mudar o áudio aqui. Estão me ouvindo? Sim, a gente está. Beleza, então vamos lá. Primeira habilidade que eu trouxe para vocês.
Inteligência emocional. Estão conseguindo ler, gente? Fazer assim? Então, né? Leitura beleza. Beleza, inteligência emocional. Por que quando eu digo inteligência emocional? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter inteligência emocional. Inteligência emocional parte de duas competências. As competências pessoais e as competências sociais. Quais são as competências pessoais? Autocontrole, tudo que é pessoal, autocontrole e autoconsciência. Primeiro, descobrir o que te tira do sério, tá? O que te tira do sério. Você tem que ter... eu tô aqui olhando a câmera, mas é porque eu tô olhando o computador ali para ver se eu tô aparecendo, se eu não tô lá longe. Então é isso aqui, tá tudo bem resolvido aí. Qualquer coisa, vocês me avisam aí. Nós estamos aqui. Gente, isso aqui não é uma aula, isso aqui Vai tranquilo que a gente te vê bem. Eu canso de ficar sentado, então... Pois é, competência pessoal, a gente fala de autocontrole e autoconsciência. Nós precisamos ter autocontrole. Foi aquilo que eu te falei que o filho não teve no momento de dizer assim, calma, respira, não pira, vai dar, né? Será que eu tive autocontrole e autoconsciência no dia que eu saí de casa e deixei a chave pelo lado de dentro? Não sei, até hoje eu me pergunto. Não sei também se isso foi, mas eu acredito que não. Acredito que se eu tivesse conversado, partido, tivesse dialogado, tivesse colocado as minhas necessidades, as minhas dúvidas, né? O porquê disso, o porquê daquilo, não ter aceitado a crítica, né? Então, a gente precisa se conhecer, tá certo? Isso é importantíssimo que tenhamos conhecimento. Nós precisamos dessa competência. Eu já sei o que é. Espera aí, só um minuto. Agora ficou sem som. Bom, mas vocês estão me ouvindo agora, não estão? Sim, tá ouvindo, tudo certo. Bom, o que a gente tem para falar agora de consciência social? A questão dos relacionamentos. Gestão de relacionamento, né? Competência social é gestão de relacionamento, ok? E aí, quando a gente fala de gestão de relacionamento, a gente tem que ter isso em mente, porque isso é de fundamental importância que nós tenhamos essa questão de como nós vamos nos relacionar com as pessoas, tá? Consciência social, consciência com o outro que está próximo. E uma palavra muito importante, que se chama empatia. Gente, numa oportunidade, quem conhece a Letícia estuda bastante, e depois disso, foi uma coisa que ela me disse que abriu, principalmente nas empresas familiares. Na verdade, existe uma regra, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma regra para todas as religiões do mundo. Todas as religiões do mundo, por mais diferentes que elas sejam, elas têm o mesmo princípio. Qual é o princípio? Faça aquilo com os outros que você gostaria que fizessem contigo. Tá? É a regra de ouro do processo. Ok? Então, esse é o princípio fundamental. Empatia é isso. Empatia é o processo, é a regra de ouro do cérebro. Imagine todas as situações que o fundador passou até aquele momento. Então, qual é o melhor momento da gente fazer? Entender o lado dele. Entender e chegar para próximo. Não me disputar. Falar, poxa, o que está acontecendo? O que aconteceu na sua história? Como você chegou até aqui? Quais foram os problemas que você encontrou? Quais foram os marcos que você teve na construção desse negócio? O que mais te preocupa? Sabe por que quando a gente fala o que mais te preocupa? Uma das preocupações maiores das empresas familiares, dos fundadores, é a seguinte. Primeiro, aquela que eu falei, perder tudo. Segundo, a questão dos conflitos dentro da empresa, de brigar, de ter que atuar com os agregados. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Mas a principal história se faz no medo de ser roubado. Por isso que eles não têm confiança. Eu conheço vários fundadores que não têm confiança nos seus próprios filhos. Gente que está em casa. Por quê?
Quem vai explicar? Porque ele teve uma situação que ele viu que alguém o roubou, que ele colocou muita confiança naquela pessoa. Então, isso nós temos que entender. Temos que ter empatia. Por isso que essa é a primeira habilidade que nós temos de ter quando a gente fala em sucessão de empresas familiares. Se a gente não conhece, vamos ter que conhecer, vamos ter que entender esse tipo. Daniel Goleman é o cara da inteligência emocional. Vale a pena ler um livro de inteligência emocional e compreender quais são as diferenças que você pode ter quando você ganha inteligência, quando você aprende inteligência emocional. Beleza? Posso passar para a segunda? Pensamento analítico e inovação. Ô César, inovação? Mas inovação é um processo que a gente fala, o que é inovar? É sair da bolha. O que é inovar? É pensar diferente. Mas César, você acabou de me dizer que Walter Longo falou que as empresas deixam de existir, não é porque faz a coisa errada, é porque continua fazendo certo por muito tempo. Ou seja, é exatamente, as empresas não têm inovação. Gente, eu vou contar um babado para vocês. Você sabia que na família Ford, o filho morreu sem assumir? O filho morreu sem assumir. Entrou na empresa, Henry Ford, tinha um filho, que eu não me recordo o nome dele agora, mas o filho se casou, foi trabalhar com o pai. Na época, vocês sabiam que naquela época a Ford vendia o Ford T, que era o carro mais vendido do mercado, eles já estavam ricos, milionários. E o que aconteceu? Aconteceu que no momento que estava para se fazer uma transição, o filho chegou e falou assim: pai, poxa, a gente só vende um modelo de carro. Agora já estão começando a existir outros carros que vão começar a competir conosco. E outra coisa, a gente só tem uma cor. A gente vende, Ford dizia, você pode vender qualquer carro, contanto que qualquer cor, contanto que seja preto, né? E aí foi isso que aconteceu. O carro Ford T era preto. E muitas vezes a concorrência já estava pensando em outros tipos de veículos, outros designs para aquele veículo, ou seja, a concorrência está aí, né? E o filho foi dar essa sugestão para o pai, e ele não aceitou essa sugestão, tá? Ele não aceitou essa sugestão. Aí, quando chegou na época dele tentar suceder o pai achou que ele tinha uma visão inovadora demais, e aí começou a entrar no conflito, não deixou ele suceder, trouxe o cara de confiança, que era o cara que cuidava da parte de finanças, para ser o CEO da Ford, tá? O filho não gostou, saiu da empresa, foi para casa, morreu de desgosto. O filho de Henry Ford morreu de desgosto. E aí a história continua, porque ele também já era sucessor, a empresa, ele era herdeiro. E aí o que aconteceu nessa história? A esposa assume um grande percentual da empresa. E quando houve a morte tal que eles foram tomar noção daquilo, ela disse: bom, se não começar a fazer as ideias que o seu filho implantou na empresa, eu vou vender a parte que era dele. E ele teve que ceder à pressão e ele teve que começar a mudar a empresa. Imagine a cultura dessa empresa, a cultura de Henry Ford, que era um cara extremamente inteligente, centralizador, capaz de construir um carro com milhões e milhões de tentativas. Ele construiu o motor e assim ele construiu o carro. Você imagina aquela cultura daquela empresa e o filho tentar falar assim: pai, vamos inovar, vamos fazer outra cor, vamos fazer de outro jeito, vamos pensar num carro com design completamente diferente, e ele vendendo milhões e milhões de carros. Ou seja, o que a gente precisa ter? Primeiro, analisar o problema, saber onde a gente está. Conhecer a empresa da qual nós atuamos. Entender. Você precisa conhecer a empresa. Aí eu pergunto ao sucessor. Muitas vezes, o medo do pai em ter a sucessão para os sucessores, para os filhos,
é exatamente porque os filhos não conhecem a empresa. E ele conhece muito, ele chegou até ali. E os filhos não demonstram interesse, ou seja, já chegou num cargo privilegiado dentro da empresa e muitas vezes quando você fala assim, você tem que passar por ali, por lá, você precisa passar pelo departamento para conhecer o departamento, é uma grande oportunidade. Então, grave isso que eu estou falando para vocês. O primeiro caminho de você começar a ter uma sucessão com o menor tipo de problema é você, de forma analítica, conhecer toda a história da empresa, com o que foi construído, e depois entender como ela funciona, para você poder inovar, dar sugestões de inovação. Então, o que a gente faz nas minhas consultorias, por exemplo, na nossa metodologia, o que nós fazemos? Quando o sucessor ele começa a assumir, a gente faz um plano. O que seria um plano? Passar pelos departamentos por um determinado período de tempo e dar uma sugestão de melhoria para aquele departamento. Tá? Isso é muito importante. Ou seja, a possibilidade do fundador ver e falar, opa, ele deu uma sugestão que pode ser legal. E aí eu digo para vocês, outra história para vocês, muito interessante nisso aqui, quando a gente fala de inovação. Vocês conhecem Frederico Trajano, Fred Trajano aí? Filho de Luiza, do Magazine Luiza? Você acha que a história foi simples assim? Você acha que ele simplesmente chegou lá e falou assim, não, agora, mãe, vou assumir a empresa e agora eu vou colocar essa empresa para ser a maior empresa varejista do país? Marketplace? Negativo. Não foi assim que funcionou, não. Ela já tinha conselho, ele cuidava da parte de tecnologia, conhecia aquilo a fundo. Quando o Marketplace, ninguém ouvia falar, ele já conhecia, foi tentar implantar e o conselho falou de hipótese nenhuma. E vou lhe dizer uma coisa, quando tentou colocar no conselho, o conselho muito conservador falou, cara, Luiza, isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Ele teve que provar muito que aquilo, ele tinha condição de mudar a empresa com aquilo. E foi a empresa que mais cresceu. Olha, Magazine Luiza, em 2 anos, cresceu 1000%. Em 2 anos, quando ele assumiu, ela cresceu 1000%. 1000%. Parece absurdo, mas foi isso que ele fez. Ele estudou muito para ele estar onde ele está. Mas ele teve que provar. E ele disse, o processo não é simples. Para você provar para as pessoas que você é capaz, como sucessor, não é uma história simples. Mas o que ele fez? Pensamento analítico e inovação. E muito, muito, muito. Por isso que eu coloquei como primeiro, inteligência emocional. Muita inteligência emocional. Tá certo? Terceira competência que eu trago para vocês. Anotem aí. Liderança. Todo mundo fala isso, né? Liderança. Cara, o que é liderar? Pô, liderar mudou muito de... Você imagina o que é... E aí eu entro no detalhe com vocês. Cara, eu tenho que aprender tudo isso. Logo na minha vez que eu quero assumir a empresa do pai, é assim, é? Bom, aceita que dói menos. Realmente você caiu no ano da pandemia. Depois de 100 anos, você foi o cara escolhido para estar à frente da empresa numa pandemia, né? Para ser sucessor na pandemia. Ou seja, aceita que dói menos, vamos partir para um processo de conhecer e entender que a liderança, que já era difícil acontecer, você vai ter que mudar cada vez mais. Por quê? O que é liderança? Primeiro, lembra da palavra empatia? Liderança é se colocar no lugar dos outros. É inspirar. É trabalhar com comunicação. Como é que se faz liderança hoje com as pessoas trabalhando em suas residências? Home office, me diga aí. Como é que se faz liderança com home office? Você antigamente estava lá, o cara, 8 horas dentro da sua empresa, você falava, faz isso, faz aquilo, coloca dessa forma, e faz isso, me entregue isso e tal. Aí, de repente, você liga para o cara para fazer uma reunião, o cara está em casa, ou então a sua colaboradora está em casa, aí a criancinha dela chega, ela, desculpe, eu tenho que colocar no colo. Você não vai entender isso? Então, a liderança vai mudar. A liderança, a forma de liderar vai mudar. Ou seja, você tem que inspirar as pessoas. Você já tem que, ao invés de cobrar as pessoas pelo tempo, você vai ter que cobrar pelas tarefas executadas. Você vai dar um tempo, né, para aquela tarefa ser executada e você vai cobrar a tarefa executada. Tá?
E aquilo é uma nova forma de liderança. Você está tendo que inspirar as pessoas dentro de casa para dizer, olha, você está aí, mas eu vou te dar uma oportunidade de crescimento dentro da empresa que está aqui fechada. Então, liderar, outra coisa, comunicação. Não existe líder que não consiga se comunicar bem. Eu só digo uma frase, anote isso aí, que isso é muito importante. Você não constrói empresa, você monta uma equipe e uma equipe vai ser a empresa que você quer construir. Tá? São pessoas. Você tem que ter isso sempre em mente. E o que acontece? O fundador, geralmente, na maioria das vezes, ele tem essa postura. Então, se você quer ter liderança dentro de uma empresa familiar, você vai ter que conquistar essa liderança. Sabe por quê? Porque você está chegando agora, está subindo no trem e não perguntou nem para que estação esse trem está indo. E aí você já quer dizer, ô, maquinista, vire para o lado de lá. Não vai acontecer, meu amigo. Porque hoje quem inspira dentro da sua empresa é o fundador. É ele que tem domínio. Você tem que mostrar que você é capaz, através de inovação, através de um pensamento analítico, através de resultado, daquilo que você faz, você vai mostrar. Eu conto minha situação. Quando eu comecei a crescer a empresa, que ela cresceu mais de 15 vezes o valor que eu assumi, foi exatamente por isso. Eu fui colocando com pouco conflito? Não, com muito conflito. Eu tive que justificar cada uma das ações que eu estava fazendo. E mesmo assim, falava, se der errado, a culpa é sua. Não é assim que funciona? Se der errado, a culpa é sua. Ok, eu vou bancar agora aqui. Não precisa me dar muita autonomia, não. Mas para isso aqui, vamos fazer por partes. Vamos fazer. Hoje, a metodologia ágil te dá muito mais oportunidade de fazer do que na minha época. Porque isso é conhecido, né? Mas vamos fazer por partes. Faz um MVP, aquele produto, coloca, se deu certo, você vai ampliando, até que você tenha um produto diferente. E se tem alguém que tem que matar o que você faz, o produto da sua empresa, esse alguém é você mesmo. Não deixe que a sua concorrência faça isso. Tá certo? Outra habilidade do sucessor. Resolução de problema. Eu ainda boto problemas, tá? Se você tem um pensamento analítico, primeiro, conheça a empresa, tem um pensamento analítico, existe um problema, foca naquele problema. Foca naquele problema, mas eu ainda te digo mais, o problema é só o início da conversa. Na verdade, o que você deve focar, e aí eu vou corrigir a fala que eu disse, é na resolução desse problema. É de que forma você vai inovar, de que forma você vai fazer diferente. Mas você tem que pensar em resolução de problemas. Você tem que imaginar hoje que a melhor forma de vencer, de trazer mais clientes, de buscar uma melhoria, né, para a sua empresa é através de resolução de problemas que existem naquela empresa. É a criação de um produto novo, é a forma de agir. E hoje, quando a gente fala nisso, a gente tem que falar de uma forma completamente diferente, porque a responsabilidade de vocês, e ainda vou lhe dizer de novo a mesma frase, aceita que dói menos. Antigamente não tinha essa possibilidade de dizer assim que você tinha que cuidar do que está aí ao redor da sua empresa. Gente, hoje não basta você pensar em ser a melhor empresa do mundo. Hoje, você tem que ser a melhor empresa pro mundo. Senão, você não consegue ter possibilidade de crescimento. É isso que tem que mudar. E é isso que você vai mostrar para o fundador, que agora você tem que ter a condição de pensar em todos. ESG é exatamente isso aí. ESG significa a parte ambiental, que é ambiental, né? É social e de governança, porque é a forma de cuidado da empresa. Então, resolução de problema. Problemas complexos. Dá um exemplo de problema complexo. Água, problema complexo. Nem todo mundo tem água.
Poluição, problema complexo. Você passa numa praia, está cheio de plástico lá, os peixes já não estão mais respirando de tanto plástico. Então, quantos problemas complexos tem aí? Quem resolver esse tipo de problema está rico. Tem uma grande oportunidade de resolver. Vacina, problema complexo, nós estamos vivendo aí. O cara faz vacina em 9 meses e o cara toma a vacina não tem a confiança que ele gostaria que tivesse, mas é o melhor resultado para aquele momento, né? Tá? E a última aqui, ó, a aprendizagem contínua. Ok? Beleza? Vocês estão aí ainda, né? Que eu estou aqui olhando para a câmera. Estamos. Dê um alô aí, beleza? Então, aprendizagem contínua, tá certo? Uma aprendizagem contínua hoje é lifelong learning, ok? Ou seja, não parem de estudar, pessoal, porque o mundo está complexo. Para resolver problemas complexos, você vai ter que estudar o dobro. Então, antigamente, quando eu digo antigamente, quando a gente fala do fundador, a gente sabe que o fundador teve bases e muitas vezes construiu impérios sem ter tanto conhecimento, porque ele viu oportunidades naquele momento. Hoje não funciona mais assim. Hoje as pessoas têm que conhecer, é lógico que existem várias oportunidades, mas a oportunidade só vai bater na sua porta se você tem um conhecimento. Se você não tiver esse conhecimento, as oportunidades não vão bater na sua porta. Beleza? Vou voltar agora para ali, para a gente voltar para o processo. Só um segundo. Microfone. E câmera. Prontinho. Bom, pessoal, gostaram? Essas são as nossas 5 habilidades que eu trago para vocês. Espero que vocês tenham gostado, Jairo. Foi muito bom. legal. E eu acho legal porque são habilidades que, por mais que eu acredito que todos aqui já ouviram falar, mas a aplicação na empresa familiar especificamente faz muito sentido. Inclusive, até na ordem que você colocou, acho que isso foi legal também, porque é um desenvolvimento um a uma, né? Você não consegue, por exemplo, liderar se você não desenvolver uma inteligência emocional e se você não tiver um pensamento analítico para entender a empresa. Então, acho que é muito legal quando a gente traz essa questão primeiro, da ordem dessas habilidades, eu acho isso muito legal também, e a aplicação dentro do ambiente familiar, porque por mais que a gente fale de empresa, eu acho que o grande lance está aí. Envolve emoção, envolve laços que a gente não controla, né? Assim, e sentimentos também que a gente não controla. Com certeza, com certeza. E quando você fala assim, para quebrar o processo, para ter uma ruptura no processo emocional, você tem que demonstrar essas habilidades. Você não consegue mudar a situação que você está se você não tiver inteligência emocional, se você não tiver um pensamento analítico. Você nunca vai ganhar confiança se você não conhecer a empresa, se você não tiver, se você não for, como é que se diz, proativo na possibilidade de busca de melhoria, porque ele já conhece, mas muitas vezes é você que vai mostrar essa melhoria, tá certo? E liderança, você vai ter que assumir o seu lugar juntamente com aqueles mesmos colaboradores que estão subordinados ao fundador. Então, você vai ter que mostrar competência para o cara não falar assim, tá aqui só porque é filho do dono. Cara, o que não acontece nas empresas hoje em dia? Geralmente, eu não estou falando o que acontece com vocês, mas você vê muita empresa familiar. O sucessor ele chega na hora que quer, sai na hora que quer, não dá satisfação a ninguém, não tem meritocracia, às vezes coloca... Imagine a dificuldade de você tentar mudar um fornecedor que tem 50 anos atuando junto com o fundador. Por quê? Porque você precisa evoluir. Como é que você vai convencer isso? É um grande problema que você vai ter que resolver, mas você tem que mostrar que aquilo vai ficar melhor se você tiver esse tipo de atitude. Mas para isso você tem que ter
fundamentos fortes para fazer isso. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês a partir de agora aqui? Eu quero mostrar para vocês agora aqui uma tela que eu trouxe para vocês, que só um segundo. Bom, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Eu montei um processo de mentoria para sucessores, tá? Isso aqui faz parte do nosso processo de mentoria de sucessores. Como é que vai funcionar isso? Vai funcionar da seguinte forma. Eu estou abrindo webinars. Próxima semana eu vou continuar fazendo os webinars, tá certo? Mas em maio eu vou abrir uma turma de mentoria para sucessores, tá? E o que vai trabalhar? Eu vou mandar para vocês a questão como é que funciona essa mentoria. Essa mentoria para sucessores, ela é muito interessante, deixa eu passar aqui. Ela tem cinco fases, né? E a primeira fase é exatamente alinhar propósito, tá? Alinhar o propósito. É mostrar para vocês o ponto de partida, a relação entre propriedade e gestão e a cultura como um caminho, tá? A gente vai parar um pouquinho para pensar nessas três coisas e eu vou dar oportunidades para que vocês consigam mudar pequenas atitudes, quando você fala de alinhamento de propósito, onde vocês vão ganhar uma confiança muito grande do fundador da empresa ou do sucedido, que a gente chama assim, tá? Então, esse é um momento interessantíssimo, porque a gente vai entender o momento atual da empresa, a relação da empresa, porque quando a gente fala propriedade, a gente está falando realmente de todo tipo de propriedade, patrimônio, propriedade no negócio, na gestão, o que isso vai interferir no processo sucessório, e a cultura como um caminho. Gente, para mudar a cultura de uma empresa, como foi o caso de Henry Ford, você está falando aí em 7 anos. E aí você imagine se a cultura de uma empresa é de um tipo e você quer inovar e colocar essa cultura dessa empresa para outro tipo. A gente pode demorar mais de 100 anos. Mas, por exemplo, cadê a Ford hoje? Cadê a Ford hoje entre todos os grandes players automobilísticos? Aqui no Brasil mesmo já teve dificuldade, não conseguiu inovar, e isso vem de uma cultura também, tá? Isso é aquela coisa que a gente começou a falar. Às vezes vem fazendo a coisa certa, mas vem fazendo a coisa certa por muito tempo. E está na hora de mudar. Está na hora de vocês mostrarem que tem capacidade de mudar. E para mudar, vocês têm que ir a fundo no problema e mostrar que aquilo é uma boa solução, tá? Mas não precisa ser uma ruptura drástica. Você pode começar aos poucos. Metodologia ágil. Aos poucos, você vai conseguir fazer uma mudança. Tá certo? Como a gente falou de liderança, liderança é uma coisa importantíssima dentro do processo sucessório. Então, o segundo tópico é assumir a liderança. Isso tudo foi baseado dentro daquela metodologia. Dentro de todas as consultorias que eu fiz, quando a gente coloca em falar esses 5 tópicos que eu vou mostrar para vocês, são gaps que a gente precisa melhorar esses gaps para fazer uma diferença nessa sucessão, para assumir, para falar agora, na minha vez, eu tenho como mostrar que isso vai dar certo. Até porque é o seguinte, se a empresa já vinha no processo sucessório, beleza, essas coisas já estavam sendo passadas. Mas o perfil do meu público nesse exato momento é aquela pessoa que é sucessor e está tendo dificuldade nessa sucessão. E por vários motivos. Pelo motivo que todos vocês falaram aqui, principalmente o Cairo, né? Deixa eu ver. O Hugo falou, principalmente pelo motivo do Hugo, tá? Então, esse é um dos grandes problemas. Então, assumir a liderança, fazer o que é certo, pensar ágil e engajar as pessoas. Quais são os caminhos? E eu me comprometo a você que serão pequenas mudanças, mas que vão ser substanciais nesse processo sucessório, para que no final você realmente ganhe a confiabilidade de dizer assim, eu posso assumir esse lugar. Eu não vou lhe dizer que isso aconteceu comigo, eu queria ter ouvido várias dessas coisas no dia que minha mãe fez o convite. Cara, venha trabalhar na empresa e tal. Se eu tivesse escutado isso antes, eu teria poupado muito conflito, muita briga,
muita coisa eu teria poupado. Inclusive, talvez, eu acho que a saúde em si acaba sendo abalada. A gente tem que melhorar. Hoje eu consigo fazer uma meditação, ainda preciso ser mais assíduo, mas meditar, ganhar inteligência emocional, a gente ganha, né, para fazer isso, caminhar. Então, assumir a liderança é muito forte, tá? Deixa eu ver aqui. Entregar performance. Entregar performance é quando a gente fala do pensamento analítico, né? Só que não adianta. O cara que está escolhendo a gente a ser o sucessor dele, ele quer que a gente entregue. Não adianta dizer que entrega e você não mostrar que é capaz de fazer aquilo. Então, os tópicos são revisitando minha empresa, gerando riqueza, né? Porque lembra do medo de perder? O medo de perder tudo? Você tem que mudar a cabeça, o mindset, e não mais pensar como herdeiro, e sim como sócio investidor. Quando você conseguir mudar esse mindset, a credibilidade junto aos fundadores, junto aos sucedidos, serão bem maiores. E as possibilidades de conflitos, elas diminuem bastante, principalmente porque eles sabem que vocês vão estar no mesmo interesse, tá? Praticar a governança. E aí, governança é um tópico à parte que eu trouxe especificamente, principalmente dizendo quais são os papéis de cada um, girando os pratos. Eu gosto muito desse termo. Visualize aí, ou pensem naquele artista circense que fica lá girando pratos, argolas, e aquilo ali, ele vai tentando equilibrar um, aí vem um outro e tal. É exatamente aquilo que a gente tem que mostrar dentro das empresas. Tá? Só um segundo aqui. Né? Eu estou tentando, tem uma pessoa tentando assistir aqui, mas eu não consigo habilitá-la. Deixa eu ver aqui um minuto aqui, pessoal. Só para deixar essa pessoa entrar aqui. Participantes, não, infelizmente ela caiu, vai ficar para a próxima vez. Tá? Mas não tem problema. Se não participou desse, vai participar do próximo. Bom, eu estava falando de praticar a governança, tá? Girando o prato e bons conselhos. Quais são... para que serve conselho de empresa familiar? Para que serve conselho em empresa familiar? Por que fazer um conselho de família? Por que fazer um conselho da empresa? O que isso vai ajudar? Então, governança não é só fazer conselho. Governança é uma filosofia de vida dentro das empresas. Não pense que governança só é fundamental nas empresas de capital aberto. Pelo contrário, o que mais se busca hoje é governança em empresas familiares. E mais, as startups já estão nascendo por governança, tá? Porque a pessoa só vê a necessidade de governança com duas características. Primeiro, se ela quer longevidade, ela precisa ter essa ferramenta dentro da empresa dela. E segundo, se ela está pensando em passar para alguém essa empresa, ela também vai ter que estar pensando em governança. Porque senão é preferível vender do que você passar e colocar um sócio ali dentro. Principalmente aporte de capital, venture capital e outras oportunidades de mercado que estão surgindo nesse mercado aí. Tá certo? E estratégia prospectiva, né? Pouca gente conversa das estratégias da empresa. E aí o seguinte, pesquisa também, apenas 21% das estratégias são colocadas em prática. E eu não estou dizendo só de empresas familiares, não, estou falando em todos os tipos de empresa. Bom, se nas empresas de capital aberto, nas grandes empresas, 21%, 79% das estratégias, como diz Peter Drucker, são engolidas no café da manhã, né? Você imagina, a cultura e a estratégia da empresa é engolida no café da manhã. Então, como é que se faz uma estratégia prospectiva? Negócio, sucesso e futuro, né? E também um modelo mental para imaginar aonde você vai estar lá na frente, conversar sobre o futuro e imaginar a sua empresa. Qual é a pergunta que eu deixo para vocês? Aonde vocês querem estar daqui a 10 anos? Vocês se veem nessa empresa familiar que vocês estão aqui hoje? Então, pense nisso. E quais são os vetores de crescimento e longevidade? Não se fala em empresa familiar se não se fala em longevidade. Tá certo? Então, essa aí é a mentoria que eu quero fazer com vocês. Por que
eu estou me colocando à disposição de ser mentor de vocês? Simples, porque eu já passei por esses 3 papéis. Sucessor, já passei papel de gestor e também sou fundador de uma empresa familiar, tá? E eu conheço várias histórias de empresas familiares que eu posso contribuir para que com pequenas atitudes vocês possam fazer diferença. Qual é a frase que eu falei com vocês? Novos tempos necessitam de novas habilidades, tá? Novos tempos necessitam de novas habilidades. E aí, como é que vai funcionar essa mentoria? Essa mentoria vai funcionar da seguinte forma, César. Essa mentoria vai funcionar, são 5 aulas, eu vou trabalhar cada um desses temas que eu passei para vocês, eu vou fazer uma aula específica, a gente vai trabalhar nisso e vai sair com ferramentas suficientes para vocês colocarem em prática. São 3 encontros de mentoria, eu vou fazer particularmente com cada um de vocês encontros, onde a gente vai fazer o diagnóstico da situação de vocês, tá certo? Vamos fazer um prognóstico dessa situação, o que a gente pode melhorar e vamos fazer uma viabilidade daquilo realmente se tornar efetivo, tá? Então, diagnóstico como está, prognóstico, levantar todas as situações que nós temos, quais são as ferramentas, tudo que a gente tem, que a gente vai poder contar com aquilo, e a viabilidade de colocar isso em prática, e nós vamos juntos montar um pequeno plano sucessório, para que vocês possam tomar a frente desse processo, tá? E uma das coisas que eu acredito que eu trago em todas as minhas mentorias é exatamente a análise de perfil comportamental, tá certo? E esse perfil, gente, é o assessment. É o assessment. É conhecer suas características, conhecer de que forma você consegue, o que você consegue entregar, se você é um cara comunicativo, se você é um cara analítico, autoconsciência, autocontrole, são todas as partes daquilo que a gente fala de competências pessoais, certo? A gente traz isso, a gente faz um instantâneo, nem existe mais hoje, né? Instantâneo é da minha época, tá? Mas a gente faz um instantâneo deste momento e aí a gente faz uma linhagem disso. Isso tudo com devolutiva. O que é devolutiva? Aí vocês vão conversar também no encontro com a Letícia para a devolutiva desse material. O que seu perfil enquadra, o que não enquadra, o que você pode melhorar e vai te dar uma noção muito legal, tá certo? Eu montei isso, pesquisei no mercado, existe, não dessa forma, não existe, você vai encontrar coisas ainda muito tradicionais. Eu acho que eu estou trazendo uma pegada, acredito eu que estou trazendo uma pegada muito legal na área de inovação, tá certo? E como é que vai funcionar isso? Funciona da seguinte forma. Essa mentoria ela vai custar R$3.000, tá certo? R$3.000 ela vai colocar, é o valor que eu vou vender ela no mercado, tá certo? Mas, para as pessoas que tiverem essa disponibilidade agora, principalmente para essa primeira, de lançamento, eu vou fazer ela por R$1.500. Eu vou dar 50% de desconto. E olhe que eu vou dizer, se você for em qualquer lugar hoje para fazer com tudo isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Mentoria, análise de perfil comportamental, devolutiva e tal, esse valor ultrapassa em muitos R$3.000. Mas eu estou fazendo também por partes. É um processo de aprendizado, de uma metodologia que eu estudei ela mais de 14 anos, com todo esse aprendizado, eu estou trazendo para vocês uma grande possibilidade da gente fazer essa sucessão na empresa familiar de vocês, tá certo? Como é que vai funcionar, César? Eu não estou fazendo lançamento, tá? Não é uma questão de lançamento. Eu não estou fazendo nada, não estou colocando esse produto no mercado. Eu vou entrar em contato com cada um de vocês, vou passar pelo WhatsApp, a gente vai combinar isso aí, tá certo? Se vocês têm ou não têm interesse de fazer, vou tirar todas as dúvidas com vocês e aí a gente vai conversar. São poucas pessoas, tem mais pessoas. A gente ainda vai fazer outra mentoria. Não quero turmas grandes, são turmas pequenas, tá certo? Porque isso não dá certo em turma muito grande. São coisas, as características são características que a gente pode construir juntos. Vocês vão trocar muita experiência entre vocês. Hoje eu não tive a oportunidade de fazer uma coisa onde vocês todos participem.
mais ativamente, mas aí a gente vai dar sugestões, vai querer ouvir mais vocês, e é isso aí. Bom, eu sei que eu ultrapassei um pouquinho o tempo que eu estava disposto a fazer essa webinar, peço desculpas, mas é tanta coisa para dizer, são tantas situações. Agradeço demais, muito obrigado pelo tempo que vocês estão dispondo aqui, mas eu tenho certeza que ele deve ter sido enriquecedor, e sendo assim, deixa eu sair da apresentação, agora eu queria ouvir vocês. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Tem alguma coisa que vocês queiram questionar? Eu estou aqui. Pode falar, Peterson. César, sobre o valor, você vai passar pelo WhatsApp, não é? As datas, as formas de pagamento dessa mentoria. Exatamente. Na verdade, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ligar para cada um de vocês, tá certo? A gente vai conversar. Esse valor, eu vou começar, não é eu quero, não. Em maio a gente conversa, tá? Em maio a gente começa a fazer a mentoria, tá ok? Ainda? Vou ter turmas pequenas, tá? Então, em maio a gente conversa. Agora, em maio que eu digo assim, a mentoria já vai começar em maio. Mas a gente vai conversar até o final do mês para alinhar esse propósito com vocês, tá certo? Então, eu ligo para vocês, a gente combina a forma de pagamento, como é que vai acontecer. E aí, sem problema nenhum, tá bom? Mais alguma coisa? Mais alguém? Vamos lá, vamos entender quem está aqui na sala. Deixa eu buscar a galeria aqui. Curiosidade. Aí, Frank, Curiosidade. Coisa, Frank? Aquele número de 70% das empresas não passam, tu falou que é da América Latina, a gente já tinha essa informação. Em outros, na Europa, por exemplo, é maior ou menor? Só curiosidade mesmo. É menor. É menor. Menor ainda. É menor. Na verdade, a pesquisa que nós temos, que foi a última feita, na América Latina e nos países latinos, dizem o seguinte, que 3 em cada 10 passam para a segunda geração e apenas 3% passa para a terceira geração, tá? Eles já estão no número menor, né? Ou seja, pelo menos 4 ou 5. A gente tem o último estudo que a gente ouviu, em torno, não dá para tirar a metade, né? É em torno de 4 pessoas, ou seja, 40% consegue passar, e aí tem um ganho muito forte, porque geralmente a segunda geração está se preparando. E aí o número da terceira geração está aumentando em muito, está passando lá fora a 13% na terceira geração. Olha que a gente tem um viés muito baixo aqui, entendeu? Sim. Então, mas o que acontece? E aí tem um pulo do gato. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, depois que você consegue a terceira geração, já fica mais fácil. Porque a história começa entre uma sociedade de irmãos, depois passa para uma comunidade de primos, né? São Sim. primos se estabelecendo o convívio para fazer, e depois, meu amigo, de primos vai começar a vir dinastias, né? Vai vir, um grupo de pessoas que aí vai crescer muito, né? Se você estrutura isso de forma com governança e tal, aí a possibilidade de você passar isso para a terceira, a quarta geração e virar uma dinastia é muito grande. Beleza? Show de bola, show de bola. Fala. No meu caso, só a título de exemplificação aqui, nós já estamos na terceira geração. Começou com meu avô, que passou para meu pai, e hoje está passando para mim, e eu pretendo aí deixar também para meus filhos. Então, já estamos na terceira. Beleza. Isso eu tenho certeza que a cultura é muito forte. Como a cultura é forte, ele conseguiu passar para as próximas gerações. Ou então, todo mundo sobrevive desse negócio, né? Ou então, todo mundo sobrevive. Mas nunca existe uma verdade absoluta. Empresa familiar, gente, é igual medicina. Não existe nem nunca, nem sempre, ok? Não existe nem nunca, nem sempre. Hugo, algum questionamento? Não, César, eu gostei muito, estou aqui até ouvi coisas novas, né? Já vem o tempo, essa mentoria aí que você está oferecendo para a gente teve, a empresa familiar aqui está fazendo uma mentoria dessa, né? Com um profissional, mas nem por isso
me limitei a esses conhecimentos. Estou vindo aqui participar e vi coisas novas com o que você falou. E estou interessado em entender um pouquinho mais dela e, se possível, participar sim. Dar os Beleza, parabéns a você e vamos para beleza. cima. É exatamente isso, porque o que que eu fiz, amigo? Eu tive que estudar, e como eu sofri na pele, porque muitas vezes ser consultor é legal, você está entendendo? Ser consultor, eu digo muito para as pessoas que eu faço consultoria que consultor é legal, você vai lá, discute o problema, você dá a sugestão de resolução, mas a pessoa que vai ter que colocar em prática, né? A grande questão é o seguinte: se não tiver efetividade, se aquilo não virar sucesso, para mim não teve sucesso. E como eu entendo de empresas familiares, eu sei onde pegam, onde existem as nuances para aquilo não dar certo, sabe? Então eu vou buscar muito a fundo, entender a família. Por exemplo, minhas consultorias, eu faço assessment de todos da família, todos, dos filhos, das pessoas que interferem na empresa familiar, todas elas eu faço, porque assim eu consigo ouvi-las e aí eu começo a mapear o interesse de cada uma. E quando eu consigo mapear o interesse, é sentar e abrir consenso na questão desses interesses. São coisas interessantes a fazer, mas são difíceis, que muitas vezes tem cicatrizes muito difíceis de serem fechadas, entendeu, Hugo? Muito difíceis de serem fechadas. Então, né? Eu entendo perfeitamente o que você falou. Cada coisa que você foi falando foi passando um filme aqui na minha cabeça. Imagina. E imagino que você está nas 3 posições diferentes, te dá tanta tranquilidade para poder falar assim, né? Parece que é fácil. Mas eu gostei muito de você ter passado nas três, porque assim, você serviu muito bem para mim, como você pode servir muito bem para meus pais, né? Você Com não vai só certeza. estar servindo para eles e tentando me conciliar com eles. Na verdade, você já teve na pele dos 2 lados. Então, isso me deixou bastante interessado. Beleza, amigo. Jairon, o que você me diz? Oi, César. Na verdade, eu sou consultor da área de tecnologia e de tempos em tempos eu passo por empresas familiares que estão nesse processo que você está falando. E eu entro na parte de tecnologia para melhorar a empresa. Então, o meu papel aqui é assim, te conhecer o que tem, porque eventualmente aparecem empresas que eu preciso de um César. Ótimo. E eu não. Quem eu tenho de gestão de mudança, que a gente chama a disciplina, o change management, né? Que tem que mudar toda a organização, não vai a fundo na administração, fica muito na questão organizacional. Você tem que ir a fundo na administração, senão entra a tecnologia, a gente vai colocar só computador novo e sistema de e-mail e vai parar por aí. A empresa que se propõe a fazer uma mudança mais profunda, olhando os processos para que a tecnologia seja um habilitador e agilize as coisas, o teu trabalho, e tendo do outro lado um César fazendo esse trabalho, a empresa voa. Já peguei, teve uma das empresas que eu peguei que a gente conseguiu fazer, tinha um conselheiro, foi montado um conselho, e um dos conselheiros fazia esse papel que você faz, assim. A empresa voou. Em questão de 2 anos, ela triplicou o faturamento. Por quê? Porque o dono que estava passando para o filho, e o filho exigia organizar a empresa para receber, contratou gente de fora para fazer para ajudar eles e poder fazer tudo isso acontecer. Outras empresas por onde eu passei que falam assim, não, eu não quero, isso aí é muita modernidade, muita mudança, ela fica mais do mesmo. Ele troca papel, anotação em papel por planilha Excel. Fez a mesma coisa e não automatizou nada, não vai ganhar. Que a empresa hoje precisa, a gente chama de bonito, o bonito é transformação digital, mas para você ganhar escala, ao invés de você contratar mais gente, você põe mais coisas no habilitador, que é tecnologia. Exato. E tem um negócio muito interessante, viu, Jairo? Te completando aí, foi excelente a sua fala,
porque me lembrou de duas coisas. Primeiro, uma pessoa me falou que um desses gurus aí me disse que daqui 10 anos só existirão 2 tipos de empresa. Aqui vai estar no digital e aqui deixou de existir. Ou seja, pode ser até menos, porque a pandemia fez com que isso se acelerasse, né? Então, a gente tem que começar a pensar, por isso que eu falo, estratégia prospectiva é exatamente pensar, trazer esse tema à mesa. E as empresas, por estarem cuidando muito tempo dos seus conflitos, daqueles processos, da briga do pai, quem pegou o carro, aquela confusão toda e tal, então perdem muito tempo nessa possibilidade de se desenvolver e ter um potencial muito grande, e perder o time. E segundo é aquilo, às vezes o cara está fazendo certo por muito tempo, mas aquilo não vai ser subsídio, ou seja, se a pessoa não tiver um olhar inovador e você colocar isso nas empresas, esse olhar inovador, porque eu sou conselheiro de empresas familiares. Quando eu trabalho, a gente montou, inclusive, nós fizemos uma associação, chama Associação dos Conselheiros Trend Innovation Brasil. Nós nos formamos em conselheiros Trend Innovation, ou seja, futuro, tendência e inovação, para trazer para essas empresas esse tipo. Por isso que a pegada prospectiva é uma pegada que nem todo consultor tem, tá? Eu faço a consultoria, mas tem empresas que eu sou conselheiro independente. E muitas vezes eu monto isso tudo, fico como conselheiro um tempo e depois chamo outras pessoas para desenvolverem outras áreas como os conselheiros independentes para evoluir, certo? Meu propósito e o propósito do Família Bem-Sucedida, amigo, ele é muito simples. Trazer paz, harmonia e longevidade às famílias empresárias, trabalhando com governança corporativa para que as empresas familiares se deslanchem, certo? Então, esse é o propósito. Do mesmo jeito que eu consegui ajudar minha família, eu quero ajudar o máximo de famílias possíveis, tá certo? Então, esse é o recado que eu tenho que passar para vocês. Agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Muito obrigado que vocês que ficaram até o final. Tenho certeza que eu posso contribuir. E eu deixo aqui, mais uma vez, o meu compromisso de, Jairo, se você tiver alguma empresa para indicar, ótimo, está aqui. Essa é a minha vertente, tá certo? Peterson, Hugo, Frank e todos os outros que vieram aqui. Isso aqui é o que eu faço e que eu faço com amor, com coração e com emoção profissional, sabe? Separando a emoção, mas é o meu propósito de ajudar outras famílias, beleza? Muito obrigado mesmo, de coração a vocês. Tá certo? Valeu. Bola. E a gente vai se falando. Um abração. Um abraço, César. Muito bom. Valeu, obrigado. Tchau, amigo. Tchau. Valeu, César. Obrigado. Obrigado, boa noite, César. Tchau, César, Ori. quem me indicou foi o Emílio. Quem indicou a sua palestra foi o Emílio. Ah, legal, legal. Parceirão lá da Acetib também, viu? Parceirão da Acetib. Muito obrigado, hein? Valeu, tudo de bom. Boa noite para vocês. Tudo de bom mesmo. Igualmente, Tchau. então.